Olá, sou o Roger Sasaki e hoje quero falar sobre uma coisinha. Eu até anotei no papel aqui para vocês lerem. Dá para ler? Não, né? E se eu mudar de luz? Aqui, HS, põe essa. Aê! Branqueadores óticos. Eu vim aqui pro laboratório porque a gente vai ter que fazer umas experiências de apagar a luz. E É, bom, o branqueador óptico ele é usado em diversos objetos e substâncias na indústria. Vou falar um pouco sobre algumas coisas que têm mais a ver com a fotografia, mas ele é, por exemplo, ele é muito usado em plásticos, ele é usado em algumas substâncias, principalmente as de limpeza, e ele é usado em bases de papel para fotografia, tanto para impressão jato de tinta quanto para cópias fotográficas químicas. Ah, a razão desse uso é meio que a mesma em qualquer dessas aplicações, que é você dar essa impressão de que o papel, ou quer dizer, que o objeto é mais claro do que ele realmente é. Ele dá uma ideia de luminosidade. Ah, bom, se vocês têm alguma coisa que é branca, ela é branca porque ela rebate essa luz que vem sobre ela, uma luz branca. Se for uma outra luz de outra cor, vai rebater essa cor, mas se for a luz branca, ela vai rebater todas. E o quão branca ela pode ficar tem a ver com essa força da luz que bate. Então, essa luz que vem é a luz que reflete, então ela vai ficar mais branca se tiver uma luz mais forte, tá? O branqueador óptico, ele é um truquezinho para deixar a coisa um pouquinho mais branca do que você acharia normal ela ser, ou perceberia, né, como normal. E ele faz isso porque o truque é o seguinte: você tem o espectro de luz visível, né, o que a gente percebe como cor das frequências de rádio eletromagnéticas, e você tem então as frequências baixas, que você percebe como sendo vermelhos, e aí vai aumentando a frequência, os laranjas, amarelos, verdes, vai para o azul, aí o violeta, e as frequências acima do violeta você já não vê mais. Então a gente vê uma coisa bem estreita, na verdade, que a gente percebe como cor. E então tudo que tem uma frequência mais baixa que o vermelho, a gente chama de infravermelho, abaixo de vermelho. A gente percebe basicamente com calor. E assim, mais uma frequência mais alta que violeta, a gente chama de ultravioleta. Então, o ultravioleta normalmente a gente não consegue ver, e a ultravioleta, assim como o infravermelho, eles estão também em várias fontes luminosas, do Sol, por exemplo, né? E algumas fontes artificiais, como lâmpadas e tudo. Então a gente não vê, mas ele está lá. O branqueador óptico, o que ele consegue fazer é que ele consegue receber essa luz que a gente não vê, ultravioleta, e ele consegue transformar tem uma transformação ali que é uma explicação mais complexa, mas ele consegue receber uma luz que a gente não vê e emitir uma luz que a gente vê, que é muito próxima do violeta. Então uma luz bem azuladinha, e os azuis são coisas que a gente percebe muito como quase branco. A gente tem essa relação de que uma coisa muito, muito branca, ela fica até um pouquinho azulada, né? Então o branqueador óptico, basicamente, ele é isso. Ele consegue, se a fonte luminosa tiver ultravioleta, ele consegue pegar absorver essa energia ultravioleta e emitir uma luz, né, uma luz que a gente vê. Então eu trouxe algumas coisas que, sei lá, os exemplos que eu achei assim jogados pela casa de coisas que dá para exemplificar o que seriam branqueadores ópticos, tá? Vou começar o experimento para não ficar acendendo e apagando essa luz que está um pouco longe da câmera. Eu estou aqui com duas lanterninhas que você acha por aí. Uma é uma lanterninha de luz comum e outra é uma lanterninha de luz ultravioleta.
Luz comum do ultravioleta. A luz ultravioleta, mas eu estou conseguindo ver, não é que eu não conseguia ver? Sim, porque essas luzes elas deixam passar um pouquinho do violeta. Se ela tivesse, em geral também, às vezes tem algumas que tem um filtro mais azul, e aí você não vê nada, assim, você realmente não vê, como se a lâmpada não tivesse acesa. Então essa aqui você percebe que ela deixa vazar um pouquinho de violeta, ela não tem uma filtragem muito boa. Bom, aqui tem algumas coisinhas, então tem algumas coisas que a gente percebe que tem branqueador óptico. A dica são todas essas coisas que são meio fluorescentes, ou tem essa cara meio super luminosa. Então, esses negocinhos de botar em livro e, por exemplo, caneta de marca-texto, que é super luminoso. Outra coisa que você também percebe é... Eu não tenho uma camiseta branca aqui para mostrar, mas isso aqui é sabão líquido de lavar roupa. Isso aqui é pasta de dente e esse aqui é filtro solar. A gente vai fazer um teste aqui. Bom, eu vou apagar a luz aqui então, geral. Yes. Bom, tem aqui, ó. Então essa aqui é a minha lanterninha de luz comum. E aí eu vou tirar ela e vou botar a luz ultravioleta. Então você vê que algumas coisas... esse roxo que você consegue ver é o que vaza um pouquinho, ou que a coisa tem um pouco de ultravioleta. Quer dizer, um pouco de branqueador óptico. Ó, então você tem a minha mão aqui, você vê que ela não tem muito branqueador óptico. Mas você vê que essas canetas tem bastante, né? A abertura do vídeo, eu simplesmente escrevi num papel. Esse papel é um papel de papel toalha, então você vê que o papel toalha não tem branqueador óptico. O fabricante não achou que era importante gastar nisso. Então quando você escreve com alguma coisa com branqueador óptico, você vê que aparece bem, tá? O sabão, ele não é muito claro, mas você vê que ele tem um pouquinho de brilho, que é um pouquinho luminoso. A gente fala que o sabão tem o branco mais branco, às vezes é porque o branqueador óptico faz com que ele fique até levemente azulado. Não sei se vocês já perceberam coisas no final do dia, quando você tem aquela luz quase apagando, que você tem muito ultravioleta, basicamente ultravioleta, ou violeta, azul, né? Que as camisas brancas ficam super claras. A pasta de dente, você vê que esse plástico tem branqueador óptico, a tampa menos. Tanto que ela fica mais escura, mas se eu botar a luz normal, você vê que é tudo branco, né? Mas basicamente essa parte da tampa não tem tanto branqueador óptico. Então vamos lá. A outra coisa que é interessante pode ser, eu não sei se a pasta de dente, vamos ver. Ele até que não tem muito, ele não parece especialmente branco. Parece que tem alguma coisa, né? Também você não quer... Talvez tenha um pouco de branqueador óptico em pasta de dente. Você ficar com um sorriso branco. Não sei o quanto isso faz bem ou mal. E isso aqui é um protetor solar. Então, peraí, vamos acender essa luz aqui. E aqui é uma folha de papel sulfite. O papel sulfite é uma folha conhecida por ter bastante branqueador óptico. Tanto que também é a mesma coisa, se você levar ele para fora no final do dia, assim, você vai ver que ele fica um branco azuladão, assim. Então vamos ver, ó. Você vai ver que ele é bem luminoso. E eu tava pensando que esse cara aqui, ó... Vamos acender a luz. Esse cara aqui é um protetor solar 45 de rosto. Ele é branco, tá vendo? Vamos ver o que acontece quando a gente passa ele na folha. Então, teoricamente, ele é um protetor solar, ele deveria bloquear a ultravioleta, né? Aí você vê que ele é preto, né? Tipo, ele é o anti-ultravioleta. Então, se você passar o... Ó... Yuck. Acho que eu gastei muito, é meio caro isso, na verdade. Mas vamos lá, ó.
Então eu passei protetor solar sobre o papel sulfite, daí você vê que ele segura o ultravioleta. Ele impede o funcionamento do branqueador óptico. Bom, agora vamos passar um pouquinho mais para o assunto da fotografia. Então isso aqui é um pacote de amostras, né, de papel que eu tinha. Esse, no caso, são papéis para jato de tinta da Hahnemühle. Mas de outros fabricantes é a mesma coisa, não tem nada especial, só porque estava fácil de pegar. E eles são de vários papéis, estão marcados aqui. E você vê que, eu vou botar eles mais ou menos aqui, e você vê que essa luz que está iluminando é uma luz fluorescente. A luz fluorescente, mesmo essa branca, ela tem ultravioleta. Então, teoricamente, você tem um pouco de ação do branqueador óptico acontecendo aqui. Não sei se dá para ver todos. Vamos botar para cá. Então, a olho nu, dá pra ver que eles têm alguma diferença de branco mesmo, né? Alguns são um pouco mais. Aqui no vídeo talvez não fique muito claro, né? Mas, é aquela coisa. Vamos ver o que acontece quando a gente apaga. Eu não sei qual a impressão que vocês têm, qual que é o mais branco, qual que é o menos branco, talvez. Esse aqui é bem branco, esse aqui... A gente pode... Não sei se vai dar certo... vamos lá, esses eu não vou botar na ordem, mas esses parecem mais brancos do que esses. Esses aqui parecem mais brancos do que esses aqui. Bom, vamos lá. Então agora eu vou apagar a luz. Então essa é a luz comum do meu LED branco. E a luz ultravioleta é essa aqui. Então você vê, ó, essa é a luz branca. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui, tá? Essa é a luz branca e essa é a luz ultravioleta. Então você vê que esses papéis, esse aqui nitidamente da esquerda do canto, esse aqui, e esses dois aqui, tem bastante branqueador óptico, né? Esse tem um pouco menos. Esses dois tem um pouco menos e esses aqui tem bem pouco. Você vê que a folha fica bem escura, né? Apesar de que essa folha aqui, quando você vê com a luz normal, parece tão branca. Parece até mais branca do que... Não, parece bem branca do que a do lado. Mas... Aí... Então, assim, você consegue ver quais folhas de impressão, se você tiver uma lanterninha dessa de UV, quais que tem mais branqueador óptico. Essas tem mais, outras tem menos, tem umas que praticamente não tem nenhuma. Só para comparação, esse é um papel sulfite. Você vê que o papel sulfite tem bastante branqueador óptico, tá? Só para comparar, então eu peguei aqui, ó, tem algumas cópias em papel fotográfico, não são são razoavelmente recentes, tá? Então esse aqui é um papel fotográfico químico resinado, esse é um papel fotográfico químico em fibra, e esse aqui é um papel fotográfico químico resinado também, meio perolizado, né? São todos da Ilford. Então todos eles também são meio branquinhos, mas vamos ver também eles com ultravioleta. Então, ó, você vê que eles têm branqueador óptico, né? Se você comparar vamos comparar com esse papel, essa folha de papel toalha que está aqui, ó, tá vendo? Um papel sem branqueador óptico nenhum e os papéis fotográficos têm. Bom, outro teste vou mostrar antes com a luz acesa. Então esse aqui são papéis bem antigos, que é de coleção, tem albúmens e tem coló de cloreto, tem coisas em gelatina. E daí a gente pode passar eles também com ultravioleta rapidamente para ver se isso aqui é tipo do século XIX, vamos ver se eles tinham algum tipo de branqueador óptico também.
Então vamos lá. Vai ser difícil segurar com a mão a luz, mas ó. Pouco, né? Bom, bem pouco. Você vê que o cartão da foto, o papel em si não tem muito, mas o papel tem, o cartão tem. Esse coló de cloreto. Você vê se tem bem pouco. Vê como ele é apagado. Eles têm bem pouco, mas eles têm alguma coisa, né? Senão eles estariam mais apagadinhos. Ó, até que tem, né? Ó, o vestido dela. Vamos comparar de novo com um papel sem. Vai ser um papel. Vou botar aqui. Ou sem ou com muito pouco. Não sei não, fiquei meio na dúvida. Deixa eu ver um outro aqui. Você vê que mesmo o papel 100, ele tem um pouquinho, até porque essa lanterna vaza, né, um pouquinho. Mas parece que não tem uma que a gente chama de uma luminescência, uma fluorescência, né? Eu acho que é difícil de ver, tá vendo? Mas você vê que esse que, né, nitidamente tem, é bem mais claro, né? Então, eu não sei se essa impressão que a gente tem aqui é de vazamento do violeta. Eu teria que botar um filtro mais escuro nessa fonte de luz. A gente pode fazer isso um teste depois. Certo? Ó, você vê essa aqui que tem... Não, quando tem mesmo, né? Você vê que esse tem, ó. Então esses aqui talvez seja do vazamento dessa luz, um pouquinho de luz violeta que a gente consegue ver. E, bom, qual que é a implicação disso para impressão jato de tinta ou para fotografia? Depende do critério, né? Então, por exemplo, se o papel dá mais branco, ele também dá a impressão do contrário, de mais preto, né? Porque você tem a referência de um branco mais branco, então às vezes o preto também fica com você fica a impressão que o preto é mais preto. Então o branqueador óptico ele consegue dar uma impressão de maior contraste na imagem, tá? Dá cores mais vivas. Então, por exemplo, principalmente para trabalhos que tem cores claras, muito que se utiliza muito da cor clara. Engraçado porque eu não trouxe nenhuma coisa impressa em jato de tinta, que acho que faltou isso, né? Mas tudo bem, porque dá para perceber aqui também que como ele tem que o branqueador óptico está na base da imagem, se você tem uma camada de tinta, uma camada de prata entre o seu olho e a base, você vai ver menos branqueador óptico. Então ele funciona melhor em imagens que precisam dos tons mais claros, né? Serem bem luminosos. Agora, a discussão inversa, né, se você precisa do branqueador óptico sempre, tem a ver com... a gente tem um desconhecimento, talvez, muito claro do que é a vida do branqueador óptico ao longo do tempo. Então, quando o branqueador óptico se ele se esgota, né, porque ele faz uma transformação, né, ele transforma uma energia na outra, então pode ser que ele se esgote. Se ele se esgota, ele simplesmente deixa de existir e deixa de ser uma influência, então seria a imagem como ela sempre deveria ter sido, ou ele tem um efeito ruim, ele vira alguma coisa que pode estragar a imagem. Não sei, isso realmente eu não estudei muito a fundo. Mas tem essa dúvida, ele é uma coisa ruim ou ele só é uma coisa que deixa de ser bom? Uma outra consideração também se ele, como o branqueador óptico é uma luz bem clara e um pouco azulada, ele tende a matar os amarelos, né? Então por isso que roupa branca, quando ela envelhece, ela tende a amarelar, mas se você põe um branqueador óptico que faz uma luz azulada, ele meio que anula o amarelo, né? Então você tem essa impressão de um branco neutro. Então quando você imprime, e daí principalmente quando você faz perfis de cor para impressão,
você, enfim, isso é um assunto mais longo, mas se você não levar em consideração o branqueador óptico G nenhum, você não sabe se você mediu com ou sem, se o perfil leva em consideração ou não. O que pode acontecer é que você tenha uma compensação, você não sabe se ele está compensando ou não o branqueador óptico na hora de fazer o perfil de cor, tá? Enfim, mas a solução é que hoje em dia dá para você medir e contabilizar ou não o branqueador óptico na hora de fazer o perfil de cor. A outra coisa é que se o branqueador óptico precisa de ultravioleta na fonte de luz, se a fonte de luz não tem ultravioleta, então eu vou falando e vou passando assim, porque é mais legal do que ver a minha cara. Pode ver a cara dele. Então, se você tem uma... Se você precisa do ultravioleta na fonte de luz para ativar o branqueador óptico, se a sua fonte não tiver ultravioleta, o branqueador óptico não funciona, então ele está lá inutilmente. Onde isso pode acontecer? No museu ou numa galeria que se presta a ser bem iluminada. Então, teoricamente, um museu ou uma galeria, a gente tem essa prerrogativa de acervo, né? de que ela é feita de um jeito de iluminação controlada. Ou seja, a sua cópia está atrás de um vidro que provavelmente já filtra bastante de ultravioleta, ou pode filtrar ainda mais se for um filtro especial. E ele também tem a iluminação, tem filtro ultravioleta, então você não tem ultravioleta na sua fonte luminosa, logo o seu branqueador óptico não está funcionando. Então, um dos pensamentos é se você vai fazer uma imagem onde ela vai ser vista num lugar onde onde o branqueador óptico não vai funcionar, então para que ter, né? Então ele está lá inutilmente. Então é uma coisa mais que você poderia tirar. E o pior também é se você avaliou essa imagem na hora que você fez, você avaliou ela numa fonte de luz com ultravioleta, logo você avaliou ela com o branqueador óptico funcionando, mas na hora que ela vai para a parede do lugar onde ela vai passar o resto da vida, ela não tem o branqueador óptico, então ela pode ser uma outra imagem, tá? Bom, então foi muito rapidamente, falando só um pouquinho sobre o branqueador óptico. Rapidamente não pelo tempo, mas pelo quanto, não pelo que eu falei, mas pelo quanto ainda tem para falar. Então é um campo de estudo. Eu fiz só esses exercícios simples para você conseguir fazer em casa. A dica uma das dicas mais de segurança é que o ultravioleta, nesse grau, não é um problema. Óbvio que você também não quer ficar olhando para ele, assim como você não quer ficar olhando para qualquer luz pontual muito forte. Não tem problema isso aqui. Isso aqui é o mesmo que usa pra gente ver notas de isso aqui. Você vai refletir ele e a luz que você está vendo nem é ultravioleta, é outra coisa. Se você for comprar alguma coisa nesse sentido, você tem umas lâmpadas, luz de luz negra, que é a luz ultravioleta, com um filtro azul bem forte para você, por isso que ela é pretona, né? Que também é ultravioleta, também você consegue fazer esse tipo de exercício. Então, se você quiser ter uma luz de teste, você pode ter aquelas luzes de testar nota, pode ter uma lanterninha dessa aqui, é baratinha. E o mais importante é que a gente tem 3 tipos de UV, né? O VA, o VB e o VC. O VA é o mais próximo do violeta, o VC é o mais distante do violeta. Então o aviso é o seguinte, na hora que você for comprar, nunca compre de UVC. Sempre, assim, esse aqui de UV, que provavelmente é o VA. O VC nunca, nunca, nunca. O VC é fácil de ver. Em geral é uma lâmpada, parece uma lâmpada de tubo fluorescente, só que ela não é branca que nem uma lâmpada fluorescente, ela tem um vidro transparente, tá? Isso é uma lâmpada de UVC, nunca deve ser usado em uma situação onde vai para o seu olho, tá? Então a dica é essa e, enfim, a gente vai falando sobre as coisas. Se você quiser ficar sabendo das próximas, assine aí o canal. Obrigado.